onde estava o rei. E hoje nós chegamos na última reflexão dessa série, e hoje nós vamos falar sobre significados do Natal. Então quero pedir que você abra sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia. No aplicativo da nossa igreja tem a Bíblia, tá? Se você não baixou ainda, baixe o aplicativo que tem a Bíblia lá. 1 João capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Diz assim, a minha tradução, é a Nova Versão Transformadora, que nós usamos aqui, diz assim: proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos, e tocamos com as nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. Aquele que é a vida foi-nos revelado, e nós o vimos. Agora nós testemunhamos e lhes proclamamos que Ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco, e nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que vocês participem plenamente de nossa alegria. Amém e amém. Feche seus olhos, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, fale ao nosso coração, ministre a Tua palavra ao nosso coração nessa noite. Nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Que o Senhor fale, ó Deus, aquilo que nós precisamos ouvir, em nome de Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, quando nós pensamos em Natal, geralmente recorremos a passagens que narram o nascimento do menino Jesus, né? Aliás, eu vi um vídeo essa semana, um comediante disse que é mais fácil ser comediante do que pastor, porque ele falou: meu pai é pastor, e ele tem que falar todo domingo o mesmo livro, e eu faço piada nova todo fim de semana. Então, quando nós pensamos em Natal, a nossa lembrança vem logo a narrativa bíblica sobre o nascimento de Jesus. Ou nós vamos para os anjos, ou vamos para Maria, ou vamos para os sábios, ou vamos para os pastores, ou vamos para a manjedoura, não é verdade? Nessa semana eu fiquei pensando sobre a doutrina do Natal, pois além de ser um fato verdadeiro, histórico, real, também é algo doutrinário, é algo onde a gente firma a nossa fé, ela faz parte do nosso credo. O texto a qual nós lemos, o tema central, é que Jesus é o verbo da vida. João abre a carta falando sobre Jesus, totalmente diferente das outras demais cartas, onde o remetente sempre se identifica e fala alguma coisa sobre os destinatários. Nessa carta, a ênfase, assim como todas as outras, mas de uma ênfase ainda mais intencional, é sobre Jesus. João quer falar sobre Jesus, quem é Jesus, como podemos conhecê-lo, como podemos experimentá-lo nesta vida, o que nós encontramos em Cristo, qual é a principal razão da vinda de Jesus. A mensagem de João, nesta carta, é que Deus não é um Deus distante dos seres humanos, que Deus não é um Deus distante da sua criação. Deus está profundamente interessado em nós. Deus é um Deus profundamente interessado em você.
Isso é real, é verdadeiro. E esse Deus interessado em mim e em você foi o que fez acontecer o Natal, um advento, onde Deus se fez carne. Um Deus tão grande que se fez no tamanho maior do que um palmo, colocado em uma manjedoura, um bebê. Deus não é um Deus aquém, um Deus distante. Ele enviou seu próprio Filho para nascer e morrer por mim e por você. O Verbo se fez carne. Aquele que estava com o Pai habitou entre nós. E como disse João no texto que lemos, ele foi visto, ele foi ouvido e ele foi apalpado. Então, embora João não relate eventos do Natal, ele nos dá explicações maravilhosas sobre o significado do Natal, fazendo assim tornar parte de toda a nossa fé cristã, de toda a nossa doutrina de fé. Então eu quero pensar aqui sobre alguns significados do Natal, no qual no texto que nós lemos, de 1 João, capítulo 1, do versículo 1 ao 4. O primeiro significado do Natal, nós até falamos sobre isso na primeira reflexão desta série. O Natal significa que a salvação é pela graça. Lembra da primeira reflexão que nós fizemos? Foi: um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Um presente de Deus. Carisma, a palavra usada. Um dom, um presente. Embora nós não sejamos merecedores desse presente, Deus nos deu. A salvação é pela graça. E essa é uma verdade que é a base de toda a nossa fé cristã. Salvação é graça. O texto que nós lemos no versículo 1 diz assim: proclamamos a vocês aquilo que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos e tocamos com as nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. Aquele que é a vida, então, nos foi revelado. E ele segue dizendo: ele nos foi revelado e nós o vimos. Agora nós testemunhamos e lhe proclamamos que ele é a vida eterna. E João então repete: ele estava com o Pai e ele nos foi revelado. Por que será que João faz questão de no mesmo texto colocar isso, que ele nos foi revelado? João, quando diz que a vida eterna estava com o Pai, ele está se referindo ao Filho, a Jesus. Não que ele tenha a vida eterna, mas que ele é a própria vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A vida eterna nos foi revelada. A grande mensagem de João é que a vida se manifestou para nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, João capítulo 1, versículo 14. Ou seja, Deus veio morar com o homem. O infinito passou a ser finito. O eterno entrou no tempo e se manifestou com os homens. O divino se fez humano. Já pensou nisso? Quando o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, ele diz que mesmo sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas veio em forma de servo, se humilhou. O que você acha que é humilhação? Você acha que foi a cruz? Não foi somente a cruz, mas foi Deus se fazer agora limitado em carne humana, necessitar que a mãe o amamentasse, necessitar se alimentar, ser ferido, ser machucado. Como assim? Um ser divino agora se fazendo humano. E isso é de uma verdade maravilhosa e graciosa para nós. Nos ensina que a salvação não é de baixo para cima. Como às vezes muitas pessoas entendem que tem que fazer para ser salvo. Cumprir um monte de regras para ser salvo.
Lembre-se da Torre de Babel, façamos uma torre até que nós alcancemos o céu. As pessoas ainda hoje estão tentando construir a sua própria salvação para chegar lá no céu e dizer: quão grande és tu. A salvação não é de baixo para cima, mas é de cima para baixo. É do céu para a terra. É de Deus para o homem. E por isso que é graça. Nada que possamos fazer, vamos adquirir a salvação. Mas o que nós fazemos são reflexo de que nós somos salvos. Por meio de Cristo Jesus, o seu sacrifício santo, perfeito e suficiente. O sacrifício de Jesus é suficiente e é perfeito. O que João está nos dizendo é que ele se revelou, ele se fez conhecido, porque se ele não fizesse assim, nós nunca o conheceríamos. Diz em Romanos que não há quem entenda, não há quem compreenda e não há quem busque a Deus. Ele se fez conhecido, e essa verdade nos ensina que o conhecimento de Deus não é fruto de um intelecto humano, que o conhecimento de Deus não é pela capacidade do trabalho árduo do ser humano, não. O conhecimento de Deus só é possível porque Ele se revelou a nós. Ele nos chamou a Ele, Ele nos trouxe para Ele, esse bom pastor nos chamou para sermos parte desse grande rebanho que é dele. A salvação é pela graça. A fé cristã não é um caminho que o homem abre para Deus, mas é Deus vindo ao homem por meio de Jesus Cristo, se fazendo carne, morrendo por nós, perdoando os nossos pecados, nos justificando, e agora nós podemos ter um relacionamento com Deus. Porque se não viesse do céu para a terra, se não viesse de Deus para o homem, nós nunca seríamos capazes de nos relacionarmos com Deus. A salvação é pela graça. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, diz: e tudo isso vem de Deus, vem do Senhor. Aquele que nos trouxe de volta, Ele nos trouxe. Não foste vós quem me escolheste, mas eu escolhi a vós. Agora vocês vão e dê frutos, reflexo de que o Senhor chamou a mim e você. Ele nos trouxe de volta para si mesmo. De que forma? E Paulo responde: por meio de Cristo Jesus, o sacrifício perfeito e suficiente. E nos encarregou de reconciliar outros agora com Ele. Pois em Cristo, eu acho lindo, porque Paulo sempre diz: por meio de, em Cristo, com Cristo. Tudo gira em torno de uma pessoa só, Cristo Jesus, o nosso Senhor. E ele continua dizendo: Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. Então, o que significa Natal? Natal significa que a salvação é pela graça, é porque Deus enviou o seu Filho, nos amou. Lembra lá que João diz: de tal maneira, essa tal maneira não tem como a gente explicar, e eu costumo dizer que Deus me amou tão absurdamente, que chegou ao ponto de enviar o seu próprio Filho para morrer por mim e por você. Se Ele não tivesse feito isso, nós estaríamos eternamente perdidos. Salvação é pela graça, é isso que Natal significa, ou seja, toda forma de salvação fora da graça irá gerar em você um sentimento de insegurança. Você sempre vai achar que você não é suficiente, mas quando você olha para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, você diz: não, isso é suficiente, o Filho é suficiente, o Cordeiro Santo, Imaculado, que tira o pecado do mundo, é suficiente, e por causa dele, não de mim, apesar de mim, mas por causa de Cristo, eu sou salvo. Agora, pode gerar também um sentimento de orgulho, se sentir merecedor.
Eu faço e por isso sou salvo. Sentir merecedor da salvação, ou seja, bom o suficiente para merecê-la. Olha, e eu vejo tanto isso, pessoas dizendo, a nossa igreja é boa, é aqui que as pessoas vão ser salvas. Não. Se você está procurando igreja perfeita, não é essa aqui. Já vou te avisar já. Começando pelo pastor. Por isso que nossa missão como igreja é levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Todos. Estamos aqui para isso. Para aprofundarmos o nosso relacionamento com Deus. Mas eu vejo tantas pessoas se achando merecedor como aquele religioso dizendo, Senhor, te agradeço, porque não sou como esse miserável pecador. Não, nós somos salvos pela graça, e isso é dom de Deus, é presente de Deus, a mim e a você. E isso deve nos dar, então, uma completa humildade e um reconhecimento que nós estávamos perdidos, assim como todos os outros. Nós estávamos em passos largos rumo a uma separação eterna de Deus. Mas Deus interviu na história, na minha e na sua história, e enviou o Filho para morrer por mim e por você. Glória a Deus por isso. Glória a Deus nas alturas, como cantaram os anjos. Segundo significado para nós pensarmos, é que o Natal significa que a comunhão, então, com Deus é possível. Se antes o nosso relacionamento com Deus era um relacionamento impossível, por meio da graça, da pessoa de Cristo Jesus, agora, por causa do nascimento de Cristo e da morte de Cristo, agora nós podemos ter comunhão com Deus. É possível. É possível. 1 João, versículo 3 diz, nós lhes anunciamos aquilo que nós mesmos vimos, ouvimos, para que tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. A palavra aqui para comunhão é koinonia, os irmãos conhecem muito bem. Koinonia significa compartilhamento mútuo. João está dizendo que todos que creem em Cristo e são perdoados de seus pecados, podem agora entrar nessa comunhão pessoal com Deus, da mesma forma que os apóstolos tiveram com Cristo e com Deus. Nós podemos agora ter esse relacionamento com Deus. Você sabia que outras religiões orientais, não admitem a possibilidade de uma comunhão com Deus? Não admitem isso. Você sabia que em outras religiões, Deus é até um Deus pessoal, mas ao mesmo tempo é distante, pois não admite uma comunhão tão próxima de Deus, ser humano com Deus? O cristianismo é totalmente diferente por causa disso. Primeiro, é porque Deus vem até nós, e nós não vamos até Deus. E sendo Deus vindo até nós, agora Ele é um Deus pessoal, Ele é um Deus próximo, é um Deus que se relaciona conosco, é um Deus que deseja se relacionar com os teus filhos, com os discípulos do teu filho. O que faz a diferença no cristianismo, então, é a encarnação. É Deus agora se encarnando e vindo, se tornando pessoal a nós, sendo próximo a nós. Ou seja, Deus não é um Deus indiferente a nós, um Deus distante de nós, indiferente às nossas dores. Deus não é um Deus indiferente às nossas dores. Deus não é um Deus indiferente às nossas feridas que a vida causou. Deus não é um Deus indiferente às nossas feridas. Deus não é um Deus indiferente aos nossos problemas diários que nós temos que resolver. Deus não é um Deus indiferente a isso.
Sabe por quê? Porque Deus, na encarnação, quando o Verbo se fez carne, agora ele passou a experimentar as mesmas dores que eu e você, que nós temos. Por isso Deus é Deus pessoal. Por isso que Deus sabe o que você sente. Por isso que Deus conhece as feridas que você tem. Por isso que Deus conhece as decepções que você passa. Por isso que Deus sabe das frustrações que você passa. Por quê? Porque a doutrina do Natal nos ensina que Deus se fez carne e experimentou todas as dores que nós experimentamos. E Deus sabe. Sabe por quê? Cristo sabe o que é traição, porque ele foi traído pelos seus amigos, os seus discípulos, não é? Cristo sabe disso. Cristo sabe o que é decepção, quando ele foi deixado para trás e correram. Cristo sabe disso. Cristo sabe o que é sofrer calúnia, pois ele sabe o que é caluniado. Cristo sabe. Aliás, Cristo sabe o que é até dificuldade financeira, pois ele passou isso também. Cristo sabe. Então, Deus não é um Deus indiferente e aquém do ser humano. Deus é um Deus pessoal que se preocupa comigo e com você. Deus sabe. Deus sabe, irmãos. Deus sabe. Quando você fala com alguém que não passou o mesmo processo que você, a pessoa não te entende. Mas eu te garanto, você pode ir até Deus, porque não há uma coisa que você não passe que Deus, Cristo, não sabe o que você está passando. E ele não sabe só de forma teórica, ele sabe na prática. E ele sabe. E por isso, Deus não é um Deus indiferente a nós. Deus não é um Deus aquém de nós. Agora, sendo assim, tem o outro lado da moeda que eu preciso te falar. O outro lado da moeda é que, por ser Deus um Deus pessoal, ele não se dá por satisfeito ser apenas um conceito de alguém. Por ser Deus um Deus pessoal, ele não se dá por satisfeito em apenas termos um conhecimento remotamente de quem ele é. Por ser Deus um Deus pessoal, ele não se dá por satisfeito de apenas nós o conhecermos alguém pelo Instagram, mas nós não termos comunhão com essa pessoa no Instagram, no Facebook. Não. Por ser Deus um Deus pessoal, ele deseja relacionamento próximo. Ele sabe o que nós temos, ele sabe o que nós sentimos, mas ao mesmo tempo, ele deseja que nós compartilhemos então tudo aquilo que passamos com ele. Por quê? Porque ele quer relacionamento. Então, hoje, você pode fazer o que é necessário, tudo que for necessário para que você tenha esse relacionamento com Deus. Como que eu posso fazer isso? Primeira coisa é reconhecer que Cristo se encarnou, cresceu, viveu e morreu por mim e por você, e que não há outro Salvador a não ser Cristo, e nenhum outro mediador a não ser Cristo entre Deus e os homens. Esse é o primeiro passo para você ter um relacionamento com Deus. Segundo passo, aí vai começar de uma vida devocional com Deus. Leitura, oração, tempo de silêncio com Deus, contemplação e tantas outras coisas. Sendo Deus um Deus pessoal, ele exige de nós também relacionamento com ele. Deus é um Deus pessoal. E não há coisa melhor do que se relacionar com Deus. Lembra daquela passagem que nós refletimos aqui, na primeira reflexão, Isaías capítulo 9? Seu nome será Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Pense bem. Quantas vezes no dia você precisa de um conselho? Quantas ações você vai tomar às vezes e você toma, se decide em tomar alguma atitude precipitadamente e quebra a cara. Mas você
tem o melhor conselheiro que existe, Cristo Jesus. E Ele está lá, esperando o quê? Relacionamento, porque Ele é um Deus pessoal. Mas às vezes nós decidimos agir por nós mesmos. E o que acontece? Quebramos a cara. Por quê? Porque nós não usufruímos desse Deus pessoal que quer relacionamento comigo e com você. Deus é um Deus pessoal. Ele conhece as nossas dores, conhece as nossas frustrações, conhece as nossas feridas, conhece os nossos problemas, conhece tudo isso daí. Mas por ser Ele pessoal, Ele também exige de nós relacionamento com Ele. Terceiro e último significado para refletirmos é que o Natal significa alegria. Natal significa alegria. Tem um certo problema quando as pessoas têm um bloqueio para Natal, sabe? Eu não vejo a hora, o tempo que eu mais gosto é Natal. Para comer panetone e não ir para balneário. Alguém entendeu aqui ou não? Alguns entenderam, né? Mas é um tempo que eu tenho uma grande oportunidade, ainda mais, nós falamos todo ano, mas é um tempo de resgatarmos e trazermos para a cultura, para a sociedade, o verdadeiro sentido do Natal, que é Cristo. E Natal é alegria. João continua dizendo assim: escrevemos estas coisas para que vocês participem plenamente, completo da nossa alegria. Ora, o que é essa alegria que João está dizendo? O contexto, dentro do texto, deixa claro que João está falando da comunhão com Deus, por meio de Cristo Jesus. Ou seja, a fonte de nossa alegria plena está em uma pessoa que nasceu em Belém, que foi colocado numa manjedoura, Cristo Jesus. Ele é a nossa alegria. Ele é aquele que enche o nosso coração de gozo. Ele é que mesmo em meio à tempestade, nós passamos pelas tempestades, passamos por tantos problemas emocionais, ficamos tristes sim. Nós somos humanos, ficamos. Mas mesmo assim, nesses momentos, nós sentimos a alegria da salvação de Cristo Jesus. Alegria, mesmo em meio às dores, é uma característica do cristianismo. Poderíamos citar aqui diversos, mas me vem à mente agora o apóstolo Paulo, preso em Filipos, não sabendo o que iria acontecer. Capítulo 4, versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor, mais uma vez digo, alegrai-vos. Na onde que ele pede para se alegrar? Na conta bancária? Aonde que ele pede para se alegrar? Na viagem, que é muito gostoso? No shopping? Alegrai-vos no Senhor, porque Ele é a fonte de toda alegria. Cristo Jesus. Alegrai-vos no Senhor. O Evangelho, diz a Bíblia, que é a boa nova de grande alegria. Aliás, o reino de Deus que está dentro de nós, diz a Bíblia, que é alegria no Espírito. E também, o fruto do Espírito é a alegria. Ou seja, Deus quer que nós vivamos essa alegria que está em uma pessoa, Cristo Jesus, que nasceu e morreu por nós. Mas você pode me perguntar, pastor, como é então que eu alcanço essa alegria cristã? Como que eu faço isso? E aqui eu quero defender mais uma vez a ideia do ordinário, do cotidiano, do dia a dia. Sabe por quê? Porque muitas pessoas dependem da alegria de fatos grandes,
de compras grandes, de bens grandes. E com frequência as pessoas deixam de experimentar a alegria cristã por meio de coisas comuns, apenas porque são muito comuns. Pense comigo, o cerne da mensagem do Natal, a inimaginável grandeza foi colocada em uma manjedoura. Espera aí, como pode um rei ser colocado numa manjedoura? O Deus Todo-Poderoso se reduziu a 2 palmos de gente. Espera aí, Deus fazer isso? Jesus, quando foi procurado pelo sábio, eles foram num palácio. Mas Jesus não estava lá. Jesus nasceu em um estábulo, colocado num local onde os animais comiam. Coisas comuns, coisas humildes. A chá de revelações aí, que é mais um show pirotécnico hoje, né? Vocês já ouviram um que o cara mandou um avião passar e soltar o pó lá, rapaz, daquela cor lá. O Filho de Deus não veio dessa maneira. O Filho de Deus veio, primeiro, num ventre de uma menina pobre. Segundo, moveu toda a história para que José fosse a Belém, porque o imperador exigiu isso. E Deus moveu a história. E José pega Maria e vai para lá. Mas ele procura um lugar para passar a noite. Não tem lugar. Aonde a gente vai dormir? Dorme no estábulo. Só que nessa noite Jesus nasceu. E não tinha um berço para ser colocado. Ora, se nascer lá o filho da família real da Inglaterra, a mídia do mundo cerca. Mas o Rei dos Reis não veio dessa forma. Ou seja, o Natal não veio com grandes feitos, não veio em lugares extraordinários e lugares pomposos. Não foi dessa maneira. A vida eterna se fez carne de forma humilde, de forma simples. Assim é a vida cristã. Exatamente isso, irmãos. Ela não começa com grandes feitos e grandes conquistas, mas sim com atos simples no ordinário, com gesto de humildade. Com gesto de humildade. O que quero dizer é que a vida e a alegria crescem em nós com práticas triviais, com práticas ordinárias, que muitas vezes não valorizamos, porque são comuns demais. Espera aí, é apenas fazer isso, e por que eu tenho essa dificuldade? Ora, se você quer ter a alegria que está em Cristo, você precisa ter disciplinas espirituais comuns. Vou te contar uma história para exemplificar isso. Um dia nós estávamos num encontro, o pastor Ziel Machado nos contou. O pastor Ziel foi discípulo de John Stott. Ele o conheceu ainda jovem. John Stott veio uma vez ao Brasil. O pastor John Stott foi o pastor da família real da Inglaterra. E John Stott veio ao Brasil e conheceu o Ziel. O Ziel é um senhor hoje. E a partir dali eles começaram uma amizade, e ele levava sempre o Ziel para a Inglaterra. E o Ziel começou a ter bastante relacionamento com o John Stott. E no fim da vida do John Stott, o Ziel um dia perguntou para ele: John, como você chega no fim da vida com a fé tão fortificada desse jeito, e com um relacionamento ainda com Deus ainda mais próximo? Como, depois de tantos anos? E ele contou para nós que o John, velhinho ainda, falou: Ziel, senta no sofá. E ele disse:
Ziel querendo saber coisas espetaculares, coisas grandes. O que você faz? E o pastor John Stott disse: Ziel, eu não perco um culto dominical, eu pratico a comunhão com os irmãos, oro, leio a Bíblia e não perco o sacramento da ceia. É isso que eu faço. Coisas comuns, não coisas extraordinárias. Coisas simples, mas às vezes para nós, porque é simples, nós não valorizamos. Diante disso, eu não preciso nem dizer para você, né? Quer experimentar alegria? Não está em coisas extraordinárias, não está nessas coisas pirotécnicas que nós vemos nas igrejas, não está em profecias, revelações, chaves, mas está na nossa disciplina com Cristo, no nosso relacionamento com Deus. É isso que nós precisamos, é isso que fortifica a nossa fé, é isso que nos faz caminhar, é isso que nos faz seguir a jornada com Cristo, porque essas coisas espetaculares acontecem poucas, mas o que dirige a nossa vida é o ordinário, é o sentar da manhã com o marido, com a esposa, tomar o café e falar: vamos orar junto hoje, antes de irmos trabalhar? É isso que fortifica a fé, é isso que nos aproxima com Deus, é isso. Eventos grandes passam, mas é o meu dia a dia com Deus, nas coisas comuns, que nos faz fortes, caminharmos com Cristo. Fazendo isso, pouco a pouco, a nossa fé crescerá, e a base de nossa vida se aproximará ainda no mais profundo rio da alegria. O bebê que nasceu em Belém, em um estábulo de animais, colocado em uma manjedoura, de forma simples e humilde, mas é a maior riqueza de todos os tesouros, que ninguém pode comprar. Cristo Jesus e o seu sacrifício para nos salvar. Que nessa noite, o mesmo Cristo nasça no seu coração e cresça ainda mais no nosso coração, em nome de Jesus. Eu quero orar com você nessa noite. Feche os seus olhos. Se você entendeu que essa mensagem faz sentido para você, pois você entende que precisa de um Salvador, eu preciso lhe dizer: esse Salvador já veio e morreu por você. Nessa oração, aonde você está, entregue sua vida a Cristo. Siga esse Jesus. Jesus quer que você compartilhe a sua vida com Ele, pois Ele quer compartilhar a dele com você. Em nome de Jesus. E que Jesus venha nascer no teu coração, em nome de Cristo. Pai,